Hebreus capítulo 5. Nós terminamos o capítulo 4 falando da importância de nós entrarmos com confiança no trono da graça. E falava ali que Cristo é o grande sumo sacerdote eterno. E o capítulo 5 vai descrever realmente tudo aquilo que simboliza ser esse sacerdote, esse sumo sacerdote. Diz assim: porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, um sumo sacerdote, aquele que vai entrar na presença de Deus pelo ser humano, pela humanidade, é alguém que foi tomado dentre os homens, foi escolhido dentre os homens e constituído, erguido a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, nas coisas espirituais. Então, nós sabemos que assim, é a atuação do sumo sacerdote. Ele é alguém escolhido, assim era o sumo sacerdote também no passado. Era alguém escolhido, alguém que era ali constituído a favor das pessoas, a favor da humanidade, com relação à vida espiritual deles, com relação às coisas concernentes a Deus, para que este sumo sacerdote ofereça dons, votos, favores e sacrifícios pelos pecados. Então lembra o que esse sumo sacerdote ele fazia? Ele era alguém escolhido a favor, da comunidade, a favor das pessoas, para ele tratar as coisas relacionadas a Deus. E ali ele oferecia, presentes, ofertas a Deus. Ali ele oferecia sacrifícios pelos pecados, Então assim agia o sumo sacerdote no passado. E Cristo é esse sumo sacerdote eterno agora para toda a humanidade. E este sumo sacerdote, ele pode se compadecer ternamente dos ignorantes e errados. Então a função do sumo sacerdote não é julgar o povo. A função do sumo sacerdote é responder ternamente pela ignorância do povo. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o sumo sacerdote. Ele é escolhido, colocado naquela posição para realmente intermediar, interceder pela humanidade com relação à vida espiritual. Ele pode sentir compaixão com ternura, real compaixão pelos ignorantes, por aqueles que erram, que cometem faltas contra Deus, pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento, pelas ilusões da vida, pelos tropeços da vida, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas, Então, o sumo sacerdote, assim como na antiguidade, ele tinha o seu papel diante da sociedade de representar o povo diante de Deus, oferecer ofertas, oferecer sacrifício pelo povo. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Então, o que ocorria com os sumos sacerdotes na antiguidade? Eles eram pecadores como eu e você. Então, eles sentiam, ele era cercado por todo tipo de fraqueza, ele era cercado por todo tipo de provação. Mas ele precisava representar a Deus diante daquela sociedade e representar aquela sociedade diante de Deus. Então, o que ocorria? Por isso, ele também precisava fazer oferta pelos pecados por ele mesmo.
Um sumo sacerdote, para entrar diante de Deus, era assim, queridos. Ele tinha uma vestimenta que nas pontas colocavam sinetes, sininhos, blim, blim. Então, quando aquele sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus, aqueles sininhos ficavam balançando, porque o sumo sacerdote estava em movimento. Mas se por acaso aqueles sinetes silenciassem, todo mundo sabia que na verdade aquele sumo sacerdote entrou em pecado na presença de Deus. E então ali ele era consumido. Como ele queria, representar e buscar o favor de Deus pelo povo, se ele mesmo estava contaminado? E esse é o caso que está sendo explicado aqui. O sumo sacerdote, primeiro, por ser um pecador, ele tinha que oferecer oferta de pecado por si mesmo. Ele tinha que se limpar primeiro, para então poder representar o povo. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, um sumo sacerdote não podia dizer, eu vou ser sumo sacerdote a partir de hoje. Não. Ele era escolhido por Deus, assim como foi chamado Arão. Então, na Bíblia, somente aquele que era a descendência de Levi tinha essa autoridade de exercer o sumo sacerdócio, as funções ministeriais e levíticas, as funções no templo. Agora, o sumo sacerdote, ele era escolhido realmente da parte de Deus, assim como foi Arão, por muitos anos. Então, ninguém por si se torna sumo sacerdote. Então eu agora sou o próximo sumo sacerdote. Não tem isso, Porque quem vai escolher o representante seu diante do povo é o próprio Deus, E quem vai querer que represente o povo diante de Deus também é o povo que vê em alguém atributos, qualidades realmente que sejam piedosas, misericordiosas, tanto que você vê que esse sumo sacerdote, ele sente misericórdia pela ignorância, ele se compadece intimamente e ternamente pela ignorância e pelo erro das pessoas, Então, essa visão religiosa que criaram, que um sumo sacerdote, tem que ser aquele mau, aquele maligno, aquele cruel, aquele condenador, aquele julgador. Esse é o santo. O sumo sacerdote, ele se compadecia ternamente da ignorância e do erro das pessoas. Era alguém compassivo. Deus escolhia pessoas realmente interiormente qualificadas pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. Então, ao contrário, daquela visão que o mundo tem, O mundo busca uma coisa, Busca alguém cruel, Alguém que se faça de santarrão, O acusador, o dedo em riste, você, É isso, aqui, esse é o que o mundo acha, Que é um representante de Deus na terra, porque eles têm essa visão de Deus, Que é um Deus carrasco, que é um Deus maligno, que é um Deus julgador, condenador, sem misericórdia, sem afeto. Mas Deus não é assim. Tanto que Jesus é a expressão, a imagem de Deus na terra. E o sumo sacerdote é aquele que se compadece, que sente realmente a ternura pela ignorância e pelo erro alheio. E por isso ele entra diante de Deus não como um acusador. Acusador já tem, é Satanás. A Bíblia diz que Satanás todos os dias vai diante de Deus como acusador, acusar os nossos irmãos. Deus não precisa de mais acusador. Há muitos líderes, há muitos sacerdotes, que somam-se a Satanás como acusador, O acusador dos irmãos. Só que Deus não precisa de acusador. Ele precisa de
de sacerdotes, né? Sumo sacerdote já tem, que é Jesus. Ele precisa de sacerdotes, pessoas que sintam, né, a ternura pela miséria alheia, pelo pecado alheio, pelo erro alheio, pela ignorância alheia. Então ele entra diante de Deus não para ser mais um acusador. Fulano, oh meu Deus, fulano fez isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, fulano... Não, acusador já tem, Satanás. Agora, sacerdote, que é o que Jesus chamou a todo que nele crê. Nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa. Hoje, queridos, todo aquele que crê no Senhor Jesus é feito sacerdote. Deus quer que você interceda com ternura pela ignorância, pelo erro das pessoas, que você se compadeça, que você sinta compaixão. Não é entrar como mais um acusador dos seus irmãos, mas você se doa, fala: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, essa pessoa, esse erro, Senhor, tenha compaixão, não leve em conta, Senhor, não leve em conta, Senhor, se compadece, perdoa, liberta, transforma pela tua misericórdia, não é acusador. Diz então: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ou seja, ninguém se autodenomina sumo sacerdote, ninguém toma para si essa honra. Eu sou. Não, antes ele tem que ser escolhido. E assim, Cristo não se glorificou a si mesmo. Não foi Cristo que disse: eu serei o sumo sacerdote desse povo, né? Eu serei, né? Não. Para se fazer sumo sacerdote, Cristo não se glorificou, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Deus constituiu a Jesus o sumo sacerdote da humanidade. Deus escolheu Jesus para exercer esse papel diante da sociedade e interceder pela humanidade e trazer perdão de pecados para a humanidade e oferecer sacrifício, como ele ofereceu o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, a sua própria vida em prol da salvação dos homens, do ser humano. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus foi escolhido. Ele foi realmente escolhido por Deus para ser esse sumo sacerdote, como foi dito: tu és o sumo sacerdote segundo a ordem. Cristo foi constituído eternamente sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Deus o constituiu, Deus o escolheu, como está escrito lá no Antigo Testamento: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele era o rei de Salém, e ele era um sacerdote, um sumo sacerdote, que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha, né, nenhum histórico familiar terreno, que não tinha nenhuma graduação terrena para ser constituído, porque para ser sumo sacerdote. E Melquisedeque não era, né, da linhagem de Levi, né, de Arão, não, mas ele fora constituído. E o próprio Abraão, lá atrás, já havia reconhecido nele essa condição, até porque, né, a lei nem tinha ainda ocorrido, sido instituída. Entretanto, ele já tinha sido um homem escolhido, tipificava Jesus, tanto que Abraão, o nosso pai da fé, foi diante dele com pão e com suco de uva, simbolizando a nossa santa ceia, né? Que hoje em Cristo Jesus nós precisamos ser participantes da carne e do sangue de Cristo. E diz então que Jesus foi
constituído esse sumo sacerdote, esse representante de Deus na terra e esse representante dos homens diante de Deus, né? E Deus é quem escolhe. E Deus escolheu a Jesus. Esse é o sumo sacerdote da humanidade, o qual, nos dias da sua carne, Deus e as virtudes do século futuro, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus Cristo mostrou que ele era esse sumo sacerdote que com ternura, né, intervia pelo pecado, com ternura, ternamente, né, se compadecia dos ignorantes e dos que erravam. Tanto que a Bíblia diz que nos dias da sua carne, nos dias em que Jesus esteve aqui em carne, ele ofereceu com grande clamor, com súplicas, orações, aquele que o podia livrar da morte. Cristo ali estava oferecendo o sacrifício. Lembra no Getsemane que ele chegou no momento de suar sangue, né? Tamanha aflição, ele queria salvar a humanidade, ele queria o bem da humanidade, e ali ele intercede com toda a sua alma pelo pecador. Ele intercede, você lembra que ao ponto dele dizer: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali ele se entrega como um sacrifício, ele intercede com orações, com lágrimas, né? Realmente ele se compadece ternamente pelos ignorantes, pelos errantes, pelos pecadores, e ali ele foi ouvido por Deus, né? E realmente ele se tornou este que ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor, que trouxe perdão de pecados sobre a humanidade. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, por aquilo que foi o sofrimento que Jesus passou. Lembra que ele falou: se possível, afasta de mim, contudo, seja feita a sua vontade. Ele aprendeu a obediência, né? Por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Ele sofreu por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele, né, foi pendurado naquela cruz por nós. E ali, na verdade, ele pôde sentir e praticar, né, e aprendeu o que é obedecer a Deus, o que é ser um sumo sacerdote que oferecia o sacrifício que agradava a Deus. E o sacrifício que agradava a Deus era realmente e envolvia derramamento de sangue. Ontem nós falamos de algo interessante, né? Que dizia a palavra, a importância de nós entrarmos no descanso, porque o nosso descanso está em Jesus. E eu até mencionei algo interessante, né? Engraçado, né? Bobo, né? Que fala sobre o descarrego, né? E há muitas pessoas que buscam esse descarrego, né? E vão em cachoeiras, e vão em vários lugares. Talvez você, né? Tenha lugares específicos que você realmente vê a glória de Deus, né? Não que Deus não esteja em todos os lugares, é óbvio que está, mas há lugares que você sente o fluir realmente de Deus, né? No mar, eu particularmente amo realmente o mar, né? Eu vejo a glória de Deus, né? É automática a oração, né? É automático conversar com Deus, né? É diante do mar que é a grandeza assim de Deus para mim. E embora não mude a presença de Deus em qualquer lugar da face da terra, mas qual é o problema com o descarrego que as pessoas fazem, né? Elas vão e elas levam o quê, né? Levam galinha, né? E sangue de galinha, e sangue de bode, e sangue de animais, de bezerros. Ora, a Bíblia diz que o sangue de animais não é suficiente para perdoar pecados. O sangue de animais
não perdoa pecados, não simplesmente cobre no passado, mas não perdoava. Mas o sangue de Jesus, sim, tem poder de perdoar todos os pecados. Então Cristo ali, ele se colocou como esse sacrifício agradável. Ele é o sumo sacerdote, o representante diante de Deus pelos homens, e ele entrou diante de Deus e falou: olha, eu ofereço o sacrifício da minha vida, eu derramo meu sangue para perdoar o pecado da humanidade. Então, você pode, subir no monte, se você tem um grande peso, que você fala: eu preciso realmente descarregar, tanto nervoso, ou tanta preocupação, ou tanta situação não resolvida, eu preciso descarregar. Então eu vou te ensinar o caminho perfeito para você descarregar. Você gosta de ir na cachoeira? É lindo cachoeira, Você gosta do mar? Você vê Deus com facilidade no mar? Você sente Deus com facilidade na floresta? Você sente Deus com facilidade no monte, Deus está em todo lugar, saiba disso. Mas você sente Deus com facilidade num lugar desse, e você está muito pesado, digamos assim? Então, vá, no mar, diante do mar, mas não precisa levar nada, não precisa levar sacrifícios, não precisa levar ofertas, não. Vá, mas agora debaixo do sangue de Jesus, do Cordeiro perfeito que já morreu por você. Vá e começa a conversar com Deus ali, e você vai ver que realmente, você vai sentir todo o peso, toda a ansiedade, toda a infelicidade, toda a amargura, toda a preocupação, toda depressão, malignidade, evacuar, sair da tua vida. Por quê? Realmente ocorrerá esse descarrego, mas de uma forma perfeita, que é através de Jesus, o verdadeiro e único sumo sacerdote dos homens. Ele já ofereceu o sacrifício perfeito. Então, até onde você está? Eu tenho a grande felicidade de sentir Deus quando eu estou andando, E eu vou meditando. Então, vá andando, mas vá debaixo realmente dessa fé em Jesus e comece a conversar com Deus. E comece a expor para Deus as suas dores. E você verá que realmente o Senhor é aquele que tira todo o fardo pesado da sua vida, como disse aqui, que Jesus mostrou pelas suas lágrimas, pela sua aflição. Ele ofereceu com clamor, com súplica àquele que o podia livrar da morte, e ele foi ouvido pelo Senhor. Então Cristo, pela sua obediência, ele se sacrificou e ofereceu diante de Deus o seu sangue, que pode nos salvar dos nossos pecados. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que o obedecem. Havendo Jesus consumado a sua morte, havendo Jesus sido pendurado naquela cruz, sido sacrificado, morrido, diz o que a palavra de Deus? Que versículo maravilhoso. Lembra que ele disse? Está consumado. Ali ele estava dizendo: está consumado o sacrifício. Está consumado, meu Deus, o sacrifício que te agrada. Está consumado, meu Deus, o Cordeiro de Deus está morto pela humanidade. O sumo sacerdote tinha poder de trazer o perdão de pecados sobre o povo, mas o sangue de animais não tinha. Então Cristo, o Cordeiro perfeito, é sacrificado pela humanidade, e sendo ele consumado, se tornou a causa da eterna salvação para todos que o obedecem. Todos que obedecerem a Jesus. Não é obedecer religião, não é obedecer legalismo, não é obedecer, vocês viram lá, sacerdotes que estão fora daquilo que é o contexto real da Bíblia Sagrada. É obedecer a Cristo. Quando você obedece a Cristo, você sabe quem são os representantes de Jesus na terra? Então é lógico que é óbvio,
né? Que você vai respeitar a autoridade e aqueles que são os verdadeiros sacerdotes de Jesus na terra. Mas o sumo sacerdote é aquele que entra diante de Deus e já providenciou a eterna salvação. Não é uma salvação para o agora, não é uma salvação de uma doença. Isso é irrisório, isso para ele é nada. Não é a salvação de um problema, isso é nada para ele, isso é fácil. É a eterna salvação foi providenciada no dia em que Cristo consumou ali naquela cruz a sua entrega para Deus. Ele garantiu a eterna salvação de todos aqueles que o obedecerem. Então obedeça a Jesus, obedeça. Novo mandamento vos dou: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entre pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que entram por ele. Estreito e apertado o caminho é o que conduz à salvação, poucos entram por ele. Obedeça a Jesus. Vinde a mim, obedeça a Jesus. Eu farei de vocês pescadores de homens. Obedeça a Jesus. Ide pelo mundo, pregue o evangelho. Obedeça a Jesus. O Senhor quer realmente libertar a tua alma. Ele garantiu a salvação eterna para todos os que o obedecerem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era da geração de Levi, não. Jesus não seguiu ali a lei, né? Que o sumo sacerdote só podia ser, né, da linhagem de Arão. Não, mas Jesus, ele foi um sumo sacerdote constituído, chamado pela vontade de Deus, realmente constituído porque Deus quis. É esse o sumo sacerdote que eu quero. É esse que eu quero que seja o representante, né? O meu representante na terra e o representante dos homens diante de mim. É este, só Jesus. Não é cada um que escolhe. Eu que sou, aí o outro lá, eu que sou. Não, não vale de nada, porque é Deus quem escolhe e é Deus que aceita o sacrifício das mãos daquele, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Então há muitos que não compreendem, parece difícil compreender. Lembrem-se que essa carta é escrita para os judeus, né? E Paulo, eu assim como, né, João Ferreira de Almeida, eu defendo que foi Paulo, mas muitos teólogos não dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus, ok? Então aqui o escritor de Hebreus, ele está dizendo isso. É muito difícil explicar para vocês, parece difícil que vocês entendam, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir, vocês não estão querendo prestar atenção, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então está dizendo ali para aqueles hebreus, né? A carta aos Hebreus, capítulo 5. Olha, é difícil explicar, porque na verdade já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem aptos, né? Serem ensinadores dessa palavra. Porém, vocês ainda necessitam que as pessoas lhes ensinem, vocês ainda necessitam que as pessoas ensinem os primeiros rudimentos, a base de tudo da palavra de Deus, porque vocês têm se feito como crianças, necessitando de leite, não de sólido alimento, né? Então, é algo tão óbvio, né? Dentro do conhecimento, todo mundo sabia quem era Melquisedeque, todo mundo sabia como agia um sumo sacerdote, mas havia aquela dificuldade de entender que é Jesus agora, constituído por Deus, o sumo sacerdote da humanidade. E ele falou, é óbvio, mas vocês que já deviam estar ensinando, ainda estão tendo dificuldade de aprender, porque são imaturos quanto ao conhecimento da palavra de Deus e não querem comer alimento sólido, né?
vocês querem leitinho, né? Só queriam comer coisinha fraquinha, né? Ai, que Jesus cura. Glória a Deus que Jesus cura. Mas o que significa cura diante da eternidade? Não é verdade? É necessário alcançar a vida eterna. E para alcançar a vida eterna, nós precisamos entender o poder do sangue, da remissão que vem por Cristo Jesus. Entremos, pois, com confiança diante do trono da graça, né? E continua, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino, porque é criança. Então aquele que ainda precisa de leitinho, eu não consigo entender, porque não quer entender, não está experimentado na palavra da justiça mesmo, do que Deus é, do que Deus faz. O salário do pecado é a morte, logo era necessário o derramamento de sangue. O sangue de animais não é suficiente para perdoar pecados, então era necessário um sacrifício perfeito pela humanidade para trazer a salvação eterna. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernirem tanto o bem como o mal. Então a diferença da criança para, o adulto, espiritualmente falando, é essa. Por quê? Porque o adulto, ele tem essa capacidade de discernir entre o bem e o mal. Agora, aquele que é imaturo para as coisas espirituais, o que acontece? Ele vê o mal acontecendo e ele fica ali, não há mal nenhum, não. E está todo mundo falando, mas isso aí é um mal. A pessoa está cometendo um mal, a pessoa está ali enfiando a faca no outro, imagina. Aí você fala, olha aí, você está enfiando a faca na pessoa. Aí a pessoa fala, não, eu não estou enfiando a faca. E aí, o imaturo fala, não estava enfiando a faca não está agindo com ódio não está agindo com maldade não, é o jeito dela, é o jeito dele, tá entendendo? Agora, o que diz? Que a pessoa que ela é habilitada, que ela é desenvolvida, o que vai acontecer com ela? Ela sabe discernir o bem e o mal, ela sabe ver maldade onde há maldade, ela sabe identificar o mal na pessoa e ela sabe identificar o bem. Por isso, ela não vai cair naquele erro de condenar o bem, condenar o que é bom, o que é verdadeiro e acabar ali apoiando direto ou indiretamente o mal. Não, porque ela sabe ver além da aparência, Nenhum dissimulado engana alguém que realmente é maduro, porque a pessoa lê o espírito da outra, lê a alma. Então nós vimos aqui no capítulo 5, cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sumo sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser sumo sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois disse: você é meu filho, hoje me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras, Deus também disse: eu te escolhi, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram ouvidas porque ele era dedicado a Deus. E embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente.
E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas nós precisamos realmente amadurecer. Deus abençoe. Amanhã, Hebreus 6.